Meu nome é Marcelo Averburg, sou um economista que resolveu escrever um livro que se chama Desculpe o Atraso, onde eu reuni vários textos, uma novela, 3 contos, algumas crônicas, com o objetivo de juntar o que eu consegui produzir em termos de não ficção e espero que seja uma leitura agradável para quem se aventurar a comprar o livro. Olha, como você já disse, eu me dedico desde jovem à fotografia e realmente é uma maneira muito importante para mim de me expressar. E uma das linhas de fotografia que eu mais gosto são fotos que eu chamo de abstratos, que não é de uma pessoa ou de uma paisagem, mas geralmente é de algo que até é difícil para a pessoa que vai ver a foto conseguir identificar que objeto aquele, o que é aquele. Como se fosse uma pintura moderna, né? Então, aquela eu quis botar na capa do livro uma dessas fotos abstratas, porque como são vários contos com temas, contos e crônicas com temas muito diferentes, não valia a pena eu botar uma fotografia assim que significasse uma imagem de uma pessoa ou de uma paisagem. Então eu achei melhor escolher algo bem abstrato. E eu escolhi aquela foto porque achei que combinava bem com a capa de um livro. Eu gosto muito da combinação de cor verde e azul, como está naquela característica minha como pretenso escritor, né? Dar títulos assim que não são muito diretamente ligados ao assunto. E, lendo a novela principal, eu queria um título também abstrato. Um dos personagens da novela, que é o principal texto do livro, em um determinado momento, chega atrasado no compromisso e fala: desculpe o atraso. Aí eu achei que pegar esse título, que é diferente e não compromete o assunto da novela. A novela eu tinha escrito especialmente para o livro, e os 3 contos, Enquanto é Tempo, o conto Solidão Inacabada e o conto Flagrantes da Vida Irreal, eu escrevi especialmente para o livro, que a primeira edição foi em 2017, por aí. Então eu escrevi naquela época e demorou o processo inteiro, demorou uns 10 meses, né? Uns 10 meses para... O que me deu mais trabalho, evidentemente, foi a novela Aconteceu em Niterói. Então, esses textos que me inspiraram muito, e eu me dediquei com muito prazer a burilar, a tentar melhorar o texto e colocar um pouco de humor, foram feitos especialmente. Todos os outros eu aproveitei artigos e crônicas que eu tinha escrito, inclusive alguns há muitos anos atrás. Alguns saíram no Globo, outro no Jornal do Brasil, que saíram assim como crônicas, mas como era ficção, e alguns até metidos a humorísticos, eu resolvi agregar, juntar, para reunir o que eu tinha escrito em ficção. Porque, para esclarecer melhor, quando eu falo que eu tinha escrito em ficção, porque desde estudante de economia eu tenho escrito muito sobre economia e política e nunca tinha me atrevido a escrever sobre ficção. Em primeiro lugar, é tudo ficção total, né? Com alguns ingredientes que eu coloquei de alguns fatos que aconteceram na minha vida, mas não a título de autobiografia. Nenhum deles tem características de autobiografia, mas eu aproveitei alguns acontecimentos que eu achei interessantes, ou que aconteceram comigo, ou que eu presenciei, para
introduzir, aproveitar, que eu acho que muitos escritores de verdade fazem isso. A segunda característica que eu acho que os 4 textos principais reúnem é que tem 2 escritores que me influenciaram muito desde jovem, embora eu não tenha a mínima pretensão de chegar ao nível deles, não é isso, mas que um é o francês Guy de Maupassant, que era um escritor da segunda metade do século XIX, um francês, que se caracterizava que os finais dos textos dele, a maioria livros, mas ele teve também muitos contos, quer dizer, a maioria romances, mas ele tinha muitos contos, ele se caracterizava por ter um final surpreendente, inesperado e rápido. Às vezes até irritante, certos finais que a gente ficava até com raiva, assim, surpreendia. E eu procurei tentar fazer, nem sempre, mas tentar também terminar os meus textos ou de forma surpreendente, não espetacularmente surpreendente, mas assim repentino, quer dizer, um final que aí vai, acontece uma coisa e acaba, e não um final esperado, lento e gradual. E, como sempre, todos nós apreciamos muito Machado de Assis. Eu sempre apreciei muito que ele vai direto no assunto, ele não rodeia muito, né? Ele economiza palavras, não fica usando muitas palavras. Então eu também tento copiar essa característica do Machado de Assis, de não usar palavras inúteis, que não são necessárias. Eu diria que esses seriam os pontos em comum dos 4 textos, embora sejam de temas completamente diferentes. E a maioria das pessoas ficaram surpresas, não tinham ideia de repente, com mais de 60 anos, eu começar a escrever ficção. Aí eu explicava para as pessoas que, na verdade, eu sempre tive esse, vamos dizer, sonho, mas essa pretensão de escrever ficção, mas eu não me achava capaz. Eu achava que escrever artigo é muito diferente de montar diálogos, montar enredos. Eu me sentia inibido de novo. Até que eu resolvi tentar, né? E aí tentei e o resultado foi esse. Inclusive reuni aqui na minha casa um grupo de amigos brasileiros, porque o livro é em português. O lançamento da primeira edição, né, há uns anos atrás, foi feito aqui na minha casa, reuni amigos e todos que vieram aqui demonstraram essa surpresa que não imaginavam. Sabiam que eu gostava de fotografia, mas não imaginavam que eu produziria um texto desse gênero.